Você já conhece as maravilhas da Panificadora Pérola? Panificadora Pérola, o lugar mais gostoso do pedaço. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil. Souza Ramos Assessoria Contábil, a contabilidade à altura dos seus sonhos. Araraquara, dia 27 de março de 2020. São exatamente 18 horas e 18 minutos. E vamos para os destaques do RCI Notícias de hoje. Notícias do mundo. Balanço da epidemia do Covid-19 no mundo nesta sexta-feira. Coronavírus infectou mais de 500 mil de pessoas no mundo. Os destaques no Brasil. Estado brasileiro desiste da quarentena. Números de casos confirmados aumentam no Brasil. Confira o novo boletim, a atualização nesta edição. Crédito para pequenas e médias empresas, dinheiro em dinheiro, vai ser depositado diariamente ao funcionário. Medidas de segurança de urgência em São Paulo são adotadas para proteger o governador João Dória de ameaças. Na região, aumenta o número de casos do Covid-19 na região e no interior. Em Ribeirão Preto, quem contaminou quem? Médico ou paciente? Esta dúvida surgiu após confirmar diagnóstico positivo do médico que cuidou do homem que faleceu ontem. As notícias de Araraquara. Procon fecha a loja em Araraquara. Os números do Covid-19 em Araraquara e o aumento dos casos suspeitos preocupa a população. Morre a cabeleireira Cidinha Veiga, respeitadíssima profissional no ramo da beleza de Araraquara. E no radar, em um radar escondido, causa revolta dos condutores de veículos. Moradores do Altos do Pinheiros reclamam da troca de hidrômetros e aumento do valor da conta de água. E na polícia, o nosso repórter Carlos Alberto Baldassari destaca: homem foi espancado e encontrado ferido em via pública em bairro da cidade. Estas e outras informações você confere neste momento aqui no RCI A Notícias. E eu já vou abrindo espaço diretamente para o nosso jornalista Ivan Roberto Peroni para poder trazer de imediato o editorial desta sexta-feira. Boa noite, Ivan.
Bom, Ivan Roberto trazendo aí algumas informações importantes a respeito desse número. E já tem o número desse telefone, Ivan? Já foi disponibilizado ou ainda a Prefeitura do município de Araraquara vai disponibilizar? Bom, hoje Araraquara, o seu sol forte, radiante, amanheceu derrubando uma lágrima, Ivan Roberto. Faleceu em nossa cidade a Cidinha Veiga, estimada profissional do ramo de embelezamento. Evidentemente que muitas manifestações aconteceram pelas redes sociais, todas as pessoas que já passaram pelo salão de beleza New Look da Cidinha, manifestaram inúmeras mensagens de solidariedade à família. Eu gostaria que você falasse um pouco mais da profissional Cidinha que nos deixou. Do sol radiante de Araraquara, mesmo porque aqui é a morada, né, do sol que acalenta a todos, eu diria um pouco mais além de que a New Look perdeu sua estrela maior, que é a querida Cidinha. A clínica New Look, ela perdeu, neste dia, vou repetir, sua estrela maior. A Cidinha, de tanto talento e de tantas amizades. E o tempo, Giovanni, ele se encarregou de fazer de Maria Aparecida Veiga uma empreendedora de muita luz. De sobra, lhe deu uma profissão que amava, e juntas, a profissão e a Cidinha desfrutaram de momentos de consagração, que por sinal veio, eu me lembro disso, em 2005, quando a Cidinha tornou-se vice-campeã do terceiro Anitum Hair Show em Ribeirão Preto. E como prêmio naquela época, a Cidinha ganhou um estágio com o profissional Vanderlei Nunes, no Estúdio W. O mês de agosto daquele ano, então, para ela, Cidinha, foi só de emoções. Eu fiquei muito feliz, me dizia ela na época, porque o Vanderlei não é apenas um exímio cabeleireiro, mas um estilista da área, responsável pelas caracterizações dos personagens das novelas da Rede Globo de televisão e também do visual de vários artistas. Isso ela dizia sempre, até mesmo com muito orgulho. Ela também adorava relembrar que veio de São Paulo para trabalhar no Orlando's Cabeleireiro. Lembra-se? Com certeza. Isso aconteceu em 1982. E um certo dia, ela me confessou que se sentia uma pessoa extremamente privilegiada porque conseguiu ganhar dinheiro fazendo aquilo que ela mais gostava, que era cuidar da beleza. Em certas ocasiões, ela foi até mesmo mais além dentro da espontaneidade, que era uma característica totalmente dela. Também gosto muito de conversar, e nisso é que a gente se apega num momento muito difícil que nós estamos vivendo. E ela dizia, então, gosto muito de conversar, eu gosto de gente, das crianças aos idosos, porque acho que cada idade tem seu encanto. Adoro lidar com essa versatilidade, do clássico ao moderno, dos bobs e permanentes das senhoras aos cabelos desfiados e desconectados da moçada nos tempos atuais. E Giovanni foi, então, dessa forma, juntando um pedaço de cada momento da sua vida que ela tentou vencer
algo que não esperava. E tudo por coincidência acontece no momento em que o Covid-19 toma conta do nosso país, ou pelo menos pretende ampliar os seus laços dentro do nosso país. E força foi o que não faltou, e nessa força da própria Cidinha é que nós temos que nos inspirar, pois era incrível a vontade dessa mulher viver, dessa mulher sorrir a todos nós. Empreendedora, então, de um mundo moderno, tinha a Cidinha New Look como prolongamento do seu lar. E ao partir, neste dia 27, ela deixa um enorme rastro de saudade. E o que a gente poderia dizer a ela? Cidinha, siga em paz. Está aí, portanto, a sua homenagem, Ivan Roberto. Eu gostaria de agradecer a sua participação no RCA Notícias. E daqui a pouco os demais membros da equipe, Carlos Alberto Baldassari e também o Matheus Santos, estaremos reunidos aqui para que a gente possa dar sequência após, evidentemente, essa sua homenagem realizada para a Cidinha Veiga. Muito obrigado, Giovanni. A gente fica na expectativa de um retorno. Se precisar, evidentemente, da nossa participação na finalização deste programa, estaremos por aqui. Tá certo, então. Então você volta no final para que a gente possa estar reunidos com toda a equipe, tá certo? Vamos lá, então. Dando sequência aqui para o nosso show de informações e de notícias do RCA Notícias. Neste momento, eu peço para que o Enzo, que está aqui operando hoje, né, Enzo? Boa noite. Boa noite. O Enzo, ele vai trazer agora, nesse instante, a presença do nosso repórter policial do plantão policial, Carlos Alberto Baldassari. O Baldassari que hoje me trouxe uma informação que eu fiquei até um pouco preocupado, né? Ele... De imediato, quando ele teve acesso a esta informação, eu já pedi para que fosse verificado se realmente era isso que estava acontecendo. E eu gostaria que você, Baldassari, abrisse as informações a respeito dessa medida de segurança de urgência que acabou sendo adotada em São Paulo. Boa noite, Baldassari. Boa noite a você, boa noite a todos que acompanham. Em nome da Borsari Imóveis, que compra, vende, aluga e administra, Borsari. Você acessa hoje, né, pelo borsariimóveis.com.br. Casas, terrenos, apartamentos, residências em condomínios e salões comerciais é com a Borsari. Pois é, Giovanni. Aquela reunião dos governadores com o Bolsonaro ontem deu o que falar, né? E houve um atrito entre o Dória e o Bolsonaro, porque o Dória não estava de acordo com o pronunciamento que foi feito pelo presidente na noite anterior. Houve lá uma discussão e ontem à noite, por volta de 23 horas e 20 minutos, da sua mansão, que pega um quarteirão ali no bairro dos Jardins, em São Paulo, por computador, o Dória acabou elaborando um boletim de ocorrência por ameaça. E segundo as informações, inclusive vamos citar aqui a fonte, né, o site UOL, ele fez um BO por ameaça e alega que invadiram o seu celular, usando o termo hacker, e também as redes sociais, ameaçando o governador de morte por ter batido de frente com o presidente da República. E o Dória alega, inclusive, que esta ordem, né, de matança, de ameaça e tudo isso, está partindo do gabinete do ódio e que seria presidido por Carlos Bolsonaro, que é o filho do presidente. Quer dizer, olha a situação em que nós estamos chegando, num momento em que as autoridades deveriam todas se concentrar para o coronavírus, a gente acaba vendo uma guerra política, infelizmente, né, Giovanni? Com certeza, Baldassari. Precisa ser verificado, antes de mais nada, se este tipo de ameaça, ela parte realmente de origem
deste grupo, se não é nenhum grupo fake, é um grupo de fake news, né, e fazendo uso do nome do filho do presidente Jair Bolsonaro. Né? Não que nós estejamos defendendo, claro que não, mas eu acredito que a polícia, nesse sentido, deve fazer as devidas investigações e, quem sabe, chegar até de onde partiu essas ameaças, porque não foi só uma ameaça, foram várias ameaças. Foram várias. E o Dória, nesse sentido, ele está se prevenindo. E se preveniu de uma maneira que teve que se movimentar toda a equipe de segurança da Polícia Militar de São Paulo, né, Baldassarri? Inclusive o pessoal que trabalha, né, na parte de segurança no Palácio dos Bandeirantes, hoje pela manhã, com aqueles suportes de ferro, né, eles isolaram o quarteirão todinho onde mora o governador do estado de São Paulo. Seria barricadas, Baldassarri? Mais ou menos isso. Que não avançasse. Para que a pessoa tenha uma noção. Para que os ouvintes tenham uma noção, o pessoal que costuma, né, ir em festas, em eventos e até nos jogos da Ferroviária, eles colocam aqueles ferros, né, que tem mais ou menos 1,10 m de altura por 2 de comprimento, para indicar a fila por onde você vai acessar, por onde você vai entrar e por onde você vai sair. Aqueles ferros lá estão dando a volta no quarteirão todinho onde mora o governador do estado, que é para ninguém passar, inclusive fechou o trânsito em frente à casa do governador. Então, mas seria barreiras, né? Barreiras para poder impedir o acesso. De ferro. Exato, são barreiras de ferro que foram colocadas nas 2 avenidas e nas 2 ruas que dão acesso à mansão do governador. Bom, Baldassarri, essa informação é importante, é claro, mas eu gostaria que você abordasse os casos de polícia que aconteceram aqui na cidade de Araraquara e na região. Tem muitas informações? Como é que está a movimentação, hein, Baldassarri? Olha, felizmente a movimentação continua assim, né? Tivemos apenas uma ocorrência grave, que foi aqui no Jardim Brasil durante a madrugada, no início da noite de ontem, no início da madrugada. Um homem de 55 anos foi socorrido por uma viatura do SAMU. Ele foi duramente agredido em via pública, encaminhado para a UPA e em seguida para a Santa Casa em virtude das gravidades dos ferimentos. Ele permanece internado na Santa Casa, vítima aí de ter sido duramente agredido. Tivemos um tráfico no Jardim das Hortênsias, um homem de 44 anos, maconha, crack, cocaína e R$40. Nós tivemos no São Rafael um rapaz de 23 anos com cocaína. Nós tivemos em Américo Brasilense, no rapaz de 24 anos, também foi detido com droga. Tivemos um homem preso em Nova Europa. O mecânico, ele tem a casa dele, do lado é a oficina. Ele estava em casa, ouviu um barulho, foi até a oficina e percebeu que havia gente no galpão da oficina. Ele acionou a polícia de Nova Europa, que chegou rapidamente, e o homem acabou preso em flagrante e encaminhado para a cadeia, ele 24 anos de idade. São estas as informações da polícia nas últimas horas. Agora há pouco, Giovanni, a gente conversou com o Rodrigo Martins, que é o coordenador do PROCON. Falei com ele por telefone, ele disse o seguinte, que chegaram ao PROCON 39 denúncias de empresas em Araraquara, funcionando de forma irregular e também com preços abusivos. Ontem, 29 empresas foram visitadas, uma foi fechada no centro da cidade e hoje mais 10 empresas foram visitadas e hoje foi a título de orientação. Agora, ele nos adiantou que a partir de segunda-feira, aí o PROCON pega pesado, inclusive com a ajuda de equipes do PROCON que vem da cidade de Ribeirão Preto, Giovanni. Tá certo, então. Olha aí o PROCON trabalhando, identificando esses casos de suma importância para que verifique quais são os tipos de comércios que estão funcionando. Daqui a pouco o Matheus Santos, até Baldassarri, ele vai falar um pouco mais a respeito dessa notícia, deste comércio que foi fechado ontem pelo PROCON. Mas daqui a pouquinho, Baldo, eu também gostaria que você fosse checando aí os últimos números do Covid-19 pela região de Araraquara e também aqui na cidade de Araraquara. Então, para que você vá buscando as atualizações que são feitas após as 18 horas, para que os nossos seguidores possam ter maiores informações e fazer uma análise crítica da evolução
do Covid-19 aqui na região de Araraquara. Tá certo, Balda? Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta com essas informações. Um abraço por enquanto. Em nome de quem? Borsari Imóveis. Você sabe, na Borsari Imóveis você compra, vende, aluga e administra casas, terrenos, apartamentos, salões comerciais e residências em condomínios. É com a Borsari. A Borsari está de portas fechadas, mas você pode acessar sim. É borsariimóveis.com.br. Tá certo, Balda. Até daqui a pouco. Bom, agora nós vamos com as notícias a respeito do mundo. E nós vamos iniciar com o balanço de epidemia do Covid-19 no mundo desta sexta-feira. O novo coronavírus causou pelo menos 23.293 mortes em todo o mundo desde dezembro e afetou mais de 500 mil de pessoas, de acordo com o balanço que foi feito pela AFP, com base em fontes oficiais desta última quinta-feira, a qual foi divulgado o boletim por volta das 19 horas. Desde o início da epidemia, mais de 505.580 casos de contágio foram registrados em 182 países ou territórios. O número de casos positivos diagnosticados, no entanto, reflete apenas uma parte do número total de infecções devido a diferentes políticas dos diferentes países para diagnosticar os casos. Alguns testam somente pessoas que precisam de hospitalização. Nas últimas 24 horas, houve 2.650 novas mortes e 55.897 infecções em todo o mundo. Nesse mesmo período, os países que registraram mais mortes foram a Itália, com 662 novas mortes, a Espanha, 655 mortes e a França, 365. O número de mortos na Itália, que registrou sua primeira morte ligada ao vírus no final de fevereiro, é de 8.165 mortes. O país registrou 80.539 infecções. Desde quarta-feira, 662 mortes e 6.153 novas infecções foram registradas. As autoridades italianas consideram que 9.362 pessoas foram curadas. Depois da Itália, os países mais afetados são a Espanha, com 4.089 mortes e 56.188 casos. China continental, com 3.287 mortes, 81.285 casos. O Irã, com 2.234 mortes, 29.406 casos. E a França, com 1.696 mortes, com 29.155 casos. E o coronavírus infectou mais de 500 mil de pessoas no mundo. A pandemia do novo coronavírus, originário da cidade de Wuhan, na província de Hubei, no centro da China, ultrapassou o número de 530 mil infectados e matou mais de 24 mil pessoas em todo o mundo, com os Estados Unidos somando em um único dia 18.100 casos, o novo recorde de contágios superior ao pior dia de contaminações registrados na China, em fevereiro, quando o país vivia o pico do surto. De acordo com o balanço global atualizado nesta sexta-feira, logo pela manhã, da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, a pandemia do novo coronavírus se espalhou para 176 países e territórios, deixando um total de 533.416 pessoas infectadas e 24.082 mortes. O número de pessoas que foram curadas é de 122.720, a maioria delas na China,
74.180. Os 4 países mais afetados pela pandemia, Estados Unidos, China, Itália e Espanha, totalizaram mais de 306 mil casos, o que representa mais da metade do número total de pessoas infectadas pelo vírus em todo o mundo. Matheus Santos, boa noite. Antes de mais nada, os números são assustadores. Muito grande é o número de mortes, né? Alô, Matheus? Oi, estou ouvindo agora. Matheus Santos, boa noite. Inúmeros são os casos realmente de mortes pelo Brasil e principalmente o número de pessoas contaminadas. Esse é o retrato do mundo, Matheus. Exatamente, Giovanni. Como a gente já vem discutindo já há algum tempo, primeiro desejar boa noite a você e a todos que nos assistem. O número de casos do coronavírus vai aumentar e agora os Estados Unidos da América já é o novo epicentro da pandemia, né? Com Nova York já tendo mais de 40 mil casos notificados. E aqui no Brasil nós estamos ainda com esse problema de notificar os casos, como examinar e identificar quem está ou quem não está com coronavírus, para além daqueles que estão buscando as emergências, urgências dos hospitais públicos. É importante dizer, Giovanni, que esses mais de 3 mil casos confirmados no Brasil, todos eles já procuraram em estado avançado da doença os hospitais públicos e privados. Tá certo, Matheus. Outra notícia que eu gostaria que você abordasse, Matheus, é a respeito da medida do governo hoje. Eu gostaria que você trouxesse esta informação, juntamente com a Caixa, e que depois você fizesse o seu comentário a respeito dessas medidas que foram anunciadas e que ainda acredito que precisa passar por aprovações. Que burocracia ainda, né, Matheus? Pois é. Esse é o caminho do Estado brasileiro, assim como os outros pelo mundo, mas faz parte do jogo. O que a Caixa Federal anunciou hoje foi a expansão para 90 dias, porque antes ela tinha anunciado para 60, a suspensão dos financiamentos habitacionais, né? Muitas dessas pessoas que fazem esses financiamentos, eles entraram pelo programa Minha Casa Minha Vida, que já tem há uns 10 anos no Brasil. Então, houve essa suspensão por um prazo de agora 90 dias, podendo ser prolongados para os próximos 120 dias também. Já foram pedidos mais de 750 mil, foram mais de 750 mil pessoas que já pediram essa suspensão, e o governo também estuda ampliar ainda para 120 dias. Outra importante medida anunciada, é importante dizer que essa questão da Caixa já está em funcionamento, tá, Giovanni? Nós testamos antes da gente começar o nosso jornal de hoje, pode ser feito pelo aplicativo ou pelo telefone do 0800 que a Caixa disponibiliza. Outro importante anúncio do presidente Jair Bolsonaro foi uma linha de crédito para pequenas e microempresas do torno de 40 bilhões de reais para que ajude a pagar o salário dos trabalhadores. É importante dizer que não é juro zero, o juro é um pouco mais de 3%, e que vai pagar até 2 salários mínimos do salário desses trabalhadores dessas micro e pequenas empresas. A outra parte, a empresa assume ou o empregador decide pela demissão. Essa medida ainda não teve nenhum instrumento efetivo, nenhuma medida provisória, nenhum decreto, nenhuma lei, não está sendo discutido ainda, mas mesmo assim já traz alguns questionamentos da própria política, do próprio Congresso Nacional, achando que isso ainda não é um passo importante, é uma medida importante, mas ainda não atende de forma satisfatória a necessidade, pois ainda permite, por exemplo, a demissão de trabalhadores, que é exatamente o que nós estamos tentando evitar nesse momento. Está aí, portanto, Matheus Santos. Agora, uma outra notícia que me chamou a atenção, veja só você. Com a morte por Covid, Santa Catarina desiste da quarentena. O governador Coronel Moisés vai permitir a reabertura do comércio, shoppings, bares, restaurantes, lotéricas e setor hoteleiro a partir da semana que vem. O governador anunciou nesta última quinta-feira, portanto ontem, em entrevista coletiva,
que vai autorizar a retomada da atividade econômica do Estado a partir da semana que vem. O Estado permanece em quarentena desde o último dia 17, como uma estratégia para tentar conter o avanço do coronavírus, que já matou uma pessoa e infectou 149 em Santa Catarina. Na entrevista coletiva da última quinta-feira, o Moisés afirmou que é necessário conciliar a convivência social com o combate ao Covid-19. A sua opinião, Matheus? Giovanni, isso é fruto da confusão que o presidente Jair Messias Bolsonaro vem realizando no Brasil desde o começo das discussões sobre a pandemia, e ele incentivou essa confusão mais no período recente, desde o pronunciamento dele na última segunda-feira, né? Hoje, por exemplo, a OMS reuniu os 50 ministros de saúde das principais nações do mundo, e o único que não participou foi o ministro da Saúde do Brasil. O intuito era compartilhar e dialogar sobre como enfrentar a pandemia. O primeiro item da receita desse bolo, Giovanni, é a diminuição da circulação social. Todos os países fizeram isso. Não tem conversa. Hoje, o prefeito de Milão, ontem, na verdade, o prefeito de Milão reconheceu o erro de ter reaberto o comércio e agora estarem sofrendo com mortes consecutivas e números bastante estrondosos. O que os nossos governantes precisam entender é que nós estamos começando a subir a montanha do nosso pico. Nós não estamos no nosso pico. Nós estamos começando a subir essa montanha. É nessa hora que todos os esforços para a diminuição da circulação de pessoas precisam ser realizados. Esta é uma doença que vai atingir pode atingir 100% da população, porque ninguém tem anticorpos. Só que a gente não pode fazer um número volumoso de pessoas ficarem doentes e procurarem o sistema de saúde público e privado, vai colapsar. Por isso, e ainda nós temos as outras enfermidades. Me parece que o governador de Santa Catarina está ouvindo muito mais o presidente Jair Bolsonaro, esquecendo de ouvir todas as autoridades públicas e técnicas do mundo. Tá certo então, Matheus. Matheus, daqui a pouquinho eu gostaria que você retornasse para que nós pudéssemos abordar as informações aqui da cidade de Araraquara. E nós vamos para um rápido intervalo, em nome da Souza Ramos Contabilidade e também da Panificadora Pérola, para que você possa conhecer os trabalhos e os serviços destas duas empresas. Vale a pena você conferir e ser cliente das empresas que patrocinam o nosso noticiário. Mas eu gostaria que você retornasse depois das informações com o Baldassare da região, para que nós pudéssemos falar a respeito das informações que norteiam a cidade de Araraquara, nossa Morada do Sol. Voltamos mais tarde, então. Tá certo. Então, até daqui a pouco. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil. Souza Ramos Assessoria Contábil, a contabilidade à altura dos seus sonhos. Você já conhece as maravilhas da Panificadora Pérola? Panificadora Pérola, o lugar mais gostoso do pedaço.
Estamos retornando com o nosso RCIA Notícias, o noticiário de Araraquara, feito com seriedade, com muita responsabilidade, com pleno interesse em levar até você a notícia como ela é. Eu estou agora, neste momento, em contato com o nosso repórter Carlos Alberto Baldassari, que também está acompanhando todo o desenvolvimento dos trabalhos realizados pelos comitês de saúde do Covid-19 pela região de Araraquara, aqui em Araraquara. E me parece que em Ribeirão Preto, quem contaminou quem, hein, Baldassari? Foi o médico ou foi o paciente? Pois é, mais uma vez um abraço, Giovanni. Em Ribeirão Preto está essa situação, né? Porque o homem de 36 anos morreu na noite passada por volta de 2h35 da manhã e ontem, por volta do meio-dia, o comitê do coronavírus de Ribeirão acabou dando uma coletiva confirmando a morte e lamentando, né, o episódio de que o médico que tratou deste homem que faleceu foi diagnosticado positivamente com o coronavírus. E agora fica aí esse questionamento, né? Este homem internado, ele tinha outros problemas de saúde que se agravou com a infecção do coronavírus. E agora, foi ele que passou o coronavírus para o médico? Ou o médico estava contaminado, não sabia, e acabou contaminando o homem que chegou ao óbito? Este é o questionamento, Giovanni, que está sendo feito lá na cidade de Ribeirão Preto. Aliás, agora há pouco em Ribeirão, teve um buzinaço, pessoal querendo voltar a trabalhar. Cerca de 200 veículos participaram deste buzinaço. Aqui em Araraquara também teve aí por volta de 15 horas, mas Araraquara foi cerca aí de 12, 15 veículos, nada tão significante como o Ribeirão Preto, Giovanni. Bom, Baldassari, essa questão lá de Ribeirão Preto, eu gostaria que você repetisse essa notícia, até mesmo porque nós tivemos um probleminha aqui, e que você trouxesse a informação repetindo, até mesmo porque tinha travado aqui as várias conexões que existem relacionadas às comunicações das redes sociais, o acúmulo, inclusive nós estamos, pasmem vocês, Facebook e o WhatsApp já anunciaram que pode acontecer paralisações desses meios de comunicação, porque são inúmeras lives que estão sendo feitas e o Facebook não está vencendo, Baldassari. Então, eu gostaria que você repetisse, até mesmo porque só ficou o seu áudio, tá? E agora nós estamos com a sua imagem pronta para ser exibida. Vamos lá então, repetindo a informação, um homem de 36 anos testou positivo com a sua morte em Ribeirão Preto na madrugada passada, às 2h35 da manhã. E ontem, por volta do meio-dia, o comitê do coronavírus em Ribeirão Preto deu uma entrevista coletiva e confirmou a morte por coronavírus. E confirmou também que o médico que tratava esse homem testou positivo. Então agora fica essa questão no ar, Giovanni e pessoal que está acompanhando a gente. Quem transmitiu para quem? O médico estava contaminado, não sabia, e passou para este homem de 36 anos que já tinha outros problemas e acabou morrendo também pelo coronavírus? Ou seria o paciente que teria contaminado o médico? É o que se discute hoje lá na cidade de Ribeirão Preto. Aliás, Ribeirão Preto já soltou hoje o balanço atual. Ontem eram 187 casos suspeitos, já foi para 209, e ontem eram 9 casos positivos, hoje 14, Giovanni. E com uma morte, que é esse rapaz aí, de 36 anos de idade. Baldassari, essa é a situação de Ribeirão. Baldassari, eu gostaria, de fazer aqui um pedido para você que comprou equipamento de proteção individual e está deixando estocado na sua casa, está deixando guardado na sua casa. Lembre-se que esses profissionais da saúde estão precisando desses equipamentos. Estão precisando e necessitando. As fábricas do Brasil não estão vencendo produzir os equipamentos de proteção para proteger esses anjos da guarda que são esses profissionais da saúde. Então, se você estiver sobrando e precisar fazer uma doação para esses profissionais,
Escolha um hospital, escolha os locais que estão precisando e faça essa doação. Até mesmo porque eles precisam ser protegidos em primeiro lugar. Bom, Baldassarri, além dessa informação que você trouxe de Ribeirão Preto, eu gostaria que você trouxesse agora o balanço das cidades da região. Eu gostaria de ir perguntando para você e que você fosse falando para mim somente o número de casos suspeitos, tá certo? Certo. Vamos lá. Américo Brasiliense. 25 casos suspeitos. Boa Esperança do Sul. 1. Gavião Peixoto. Nenhum. Ibaté. Ibaté, deixa eu ver aqui, Ibaté, onde é que está Ibaté? Deixa eu achar Ibaté aqui, rapaz. A gente pode pular Ibaté. Ibaté, daqui a pouco a gente volta em Ibaté. Vamos lá, continua. Itápolis. Itápolis nenhum, mas 976 casos de dengue. 900, tudo isso de dengue. De dengue. Ibitinga. Nenhum de corona. Ibitinga. Ibitinga ontem eram 9, hoje são 12 suspeitos. Matão. Matão tem 17, 7 estão internados, 2 crianças na UTI pediátrica e 2 adultos na UTI também. Motuca. Motuca, nenhum caso até agora. Nova Europa. Nenhum caso. Rincão. Rincão, 5 casos suspeitos. Santa Lúcia. Santa Lúcia, 9 casos suspeitos. Taquaritinga. Taquaritinga, 4 casos suspeitos. E Tabatinga. Tabatinga, nenhum por enquanto. Nenhum por enquanto. Tá certo. E a cidade de São Tem Santa Lúcia 9, Rincão 5. Em Santa Lúcia 9, Rincão 5. Rincão 5. Tá certo. Isso. Baldassarri, você tem Ibaté já aí? Conseguiu identificar? Ibaté, 4 casos. Ibaté, 4 casos. 4 casos. Baldassarri, Agora, e a cidade de São Carlos, hein? São Carlos ontem estava com 51 casos, sendo 22 internados. Só que até agora São Carlos ainda não atualizou, o mesmo acontecendo com Araraquara. Ainda a gente não recebeu a atualização de hoje dessas 2 cidades. E a quantidade agora, uma coisa... do último boletim de Araraquara, qual era o número? 29. 29 casos. Ontem, 29 casos. Tá certo. São Carlos, 51. Ribeirão Preto. Ribeirão, 209 já atualizados hoje, com 14 casos suspeitos e 1 morte. O Ribeirão Preto aumentou bastante, né, Baldassarri? Até mesmo porque estava com 187 casos. Subiu 22 pessoas e subiu 5 casos positivos. Bom, e o Ministério da Saúde também, há instantes, soltou aqui o seu boletim do controle aqui pelo Brasil. Daqui a pouquinho nós vamos trazer essa informação também, tá, Baldassarri? Ô, Giovanni. Vamos lá, Baldassarri. Olha, a gente tem uma informação aqui que preocupa, viu, Giovanni? Jaboticabal ontem, hoje tem 58 suspeitos em Jaboticabal. O prefeito de Jaboticabal hoje, inclusive, esteve reunido com empresários, com a associação comercial e não vai mais abrir o comércio por tempo indeterminado. Por quê? Ontem eram 7 casos positivos, 3 casos positivos ontem. Hoje são 7 e tem 58 suspeitos. Desses 7, 2 estão entubados na UTI. Essas 7 pessoas participaram de uma viagem de um cruzeiro em um navio que fez o cruzeiro entre Santos e Bahia. Aí vamos para Pitangueiras. Pitangueiras está com 17 suspeitos e nessa madrugada que passou, morreu uma mulher de 69 anos. Colheram o material, mas ia demorar muito para saber o que ia acontecer. A família pagou o exame particular e deu positivo. Essa mulher de 69 anos, Giovanni, ela estava no mesmo navio com esses 7 de Jaboticabal. E segundo a gente apurou com os nossos companheiros de imprensa de Jaboticabal e de Taquaritinga, outras 100 pessoas da nossa região também estavam nesse mesmo navio, Giovanni. E não se sabe ao certo as cidades. São cidades que estão todas não se sabe as cidades. Localizadas próximas. Pode ser de Araraquara, Matão, Taquaritinga, Pindorama, Rio Preto, Catanduva, não se sabe de onde. São 100 pessoas que estavam da nossa região aqui, né, da região
aí de Jaboticabal, Pitangueiras, 100 pessoas estavam nesse navio. Agora, seria importante que estas pessoas que estiveram nessa viagem, tiveram no mesmo período, que elas se apresentassem ao serviço de saúde dos seus municípios para que pudesse passar até por exames antecipados para que, de maneira preventiva, não espalhassem o coronavírus, hein, Baldassarre? Exatamente. É bem por aí, né? Eu acho que as prefeituras da região tinham que tentar entrar em contato com essa agência de turismo e pegar a relação dos passageiros que estavam nesse navio e em relação à nossa região, porque isso preocupa muito, né, Giovanni? Preocupa bastante. E nós tivemos um outro caso de morte de um bebê de 5 meses, síndrome de Down, morador na cidade de Guariba, estava com um problema pulmonar, foi encaminhado para o hospital de Jaboticabal, agravou o problema, foi para Ribeirão e morreu ontem. Bebezinho de 5 meses, síndrome de Down, material foi colhido e agora aguarda aí o resultado para saber se foi coronavírus ou não, Giovanni. Tá certo então, Baldassarre. Daqui a pouquinho, então, algo mais, Baldassarre? Mais alguma informação que você gostaria de acrescentar? Olha, a gente tem aqui uma imensidão de cidades. Se você quiser o número das cidades, a gente divulga, senão a gente divulga mais tarde. Não, fica à vontade. Vamos lá, Baldassarre, pode divulgar, porque eu faço questão da sua presença, a sua participação, que muito nos honra na nossa equipe do RCA. Vamos lá, Rio Claro está com 30 casos suspeitos, Catanduva está com 35, Piracicaba com 87, Limeira com 31, Pitangueiras, como eu falei, 17, Sertãozinho 33, a morte de uma mulher, para esclarecer aí se é ou não coronavírus. Em Luiz Antônio tem um caso, em São José do Rio Preto são 60 suspeitos com 3 casos positivos, em Porto Ferreira 16 suspeitos com 2 mortes, 2 mulheres, e o resumo é mais ou menos esse aí. Agora, o que a gente estava apurando também, Giovanni, é que nas últimas 24 horas no estado de São Paulo, morreram 10 pessoas, 4 homens, 66, 67, 91 e 93 anos, e 6 mulheres, 63, 63, 65, 77, 85 e 89 anos. Aí, se você for dividir aqui as 24 horas por 10, no estado de São Paulo, nas últimas 24 horas, morreu uma pessoa de coronavírus a cada 2 horas e 20 minutos, Giovanni. Olha, Baldassarre, os números assustam e a velocidade da contaminação do Covid-19, até mesmo porque em São Paulo, através dos últimos dados atualizados pelo Ministério da Saúde, veja só você, são 1.423 casos. Portanto, mortes, óbitos, 88 já é o número de óbitos no estado de São Paulo. Pelo Brasil, Baldassarre, pelo Brasil, casos confirmados, 3.417, 92 mortes. Portanto, já são 100 horas, para você ter uma ideia, nessas últimas 100 horas de entrevista coletiva que o Ministério da Saúde concedeu na data de hoje. E eu gostaria de fazer também um balanço aqui, para que os nossos ouvintes, o nosso diretor aqui de imagens acabou de passar a informação, o Enzo Peroni, que são 502 casos confirmados nas últimas 24 horas. Olha só o número de casos. Se continuar nessa toada, essa curva de estatística que está sendo feita pelo Ministério da Saúde, pelo menos nos primeiros 30 dias, ela já está acima do que aconteceu, principalmente na Itália. Isso preocupa. E de incremento de 17,2% em relação ao dia anterior. Então, pessoal, o Covid-19, o coronavírus, ele está contaminando. Aqueles que estão tendo coragem de se movimentar pela cidade de Araraquara, como eu acabei vendo hoje, Baldassarre, me assustou o número de carros e o número de pessoas circulando por Araraquara.
Acredito que você também tenha circulado e nós realmente ficamos um pouco preocupados com o número de pessoas que... Será que estão todos trabalhando? Será que estão todos realmente com a necessidade de estar na rua? Eu tenho visto pessoas fazendo corrida pelas ruas. Então isso preocupa bastante, né, Baldassarri? É verdade. Inclusive eu conversei agora por telefone, né, antes de entrar aqui no ar, com o Rodrigo Martins, que é o coordenador do PROCON, e hoje eu passei por 2 agências bancárias, tinha fila na rua, rapaz. O banco está se limitando a, da porta para dentro, uma pessoa de cada vez. Mas em uma agência bancária aqui na Rua 3, eu não contei, mas tinha mais ou menos umas 16 pessoas. E aqui próximo à Matriz, em uma outra agência bancária, tinha umas 30, inclusive uma senhora com uma criancinha no colo que deveria ter aí uns 5, 6 meses. Aí eu passei isso para o Rodrigo. Ele disse o seguinte, que ele vai nessas 2 agências, porque as agências, Ivan, elas são responsáveis pela orientação da fila do lado externo na sua agência bancária. E até, então amanhã, nessas agências. E até possibilitar que essas pessoas tenham atendimento prioritário, né, Baldassarri? Exatamente. Tinha idoso na fila hoje, pô. Bom, Baldassarri, apenas para mim fechar os números aqui no Brasil, para a gente poder finalizar, olha só, 14 mil... Opa, a tela do celular apagou aqui. 14.204 é o número de hospitalizações no Brasil. 14.204 pessoas. Olha só, 497, portanto 3,5%, são confirmados para o Covid-19. Informação importante, dos 14.204 pessoas que estão hospitalizadas, 497 são confirmados para o Covid-19. Esse é o retrato que o Ministério da Saúde passou há instantes aqui diretamente nos canais de comunicação. Baldassarri, é um número que também realmente é bom a gente informar para as pessoas terem noção daquilo que está acontecendo também no aspecto do atendimento dos profissionais da saúde. Você já imaginou a correria que deve estar sendo dentro dos hospitais neste momento? Exatamente. A gente já sabe da falta de estrutura que a saúde enfrenta no nosso país. Agora você imagina numa situação dessa, né? E os números aí são alarmantes, já passa a Itália, já passa todo mundo. E tem um outro detalhe também, né, Giovanni? O tamanho do nosso território, né? Pois é, por isso... Isso vai implicar muito. Você já imaginou esse coronavírus na favela do Alemão ou da Rocinha? Pois é. Onde um barraco fica a 30 centímetros do outro? E por isso que o próprio, o nosso ministro da Justiça, o Moro, ele entrou juntamente com o pessoal do Comitê da Saúde do governo federal para poder anunciar que as fronteiras estão sendo vigiadas e provavelmente serão fechadas. Cada um tem que cuidar do seu quadrado, né? A verdade é essa, né? Tá certo, Baldassarri. O Brasil tem que se cercar aí para ver se a gente consegue, não vou dizer conter, mas minimizar um pouco isso aí, porque tá assustador, né, Giovanni? E a população está entrando em pânico. Você percebe pelas redes sociais, né? Pois é. As pessoas estão entrando em pânico. Realmente. Daqui a pouco, o que nos preocupa é se cada familiar, de repente, pode ter uma pessoa exposta com essa sintomatologia do Covid-19. Isso é que me preocupa, viu, Baldassarri? Bom, Baldassarri, daqui a pouquinho, então, a gente pede que você fique atento aí, para que você possa retornar no final, para a gente fazer o debate, o RCIA debate, após as notícias que nós temos aqui para poder realizar falando de Araraquara. Tá certo, Baldassarri? Muito obrigado pela sua participação. Até daqui a pouco. Lembrando que a gente está falando aí em nome da Borsari Imóveis, que compra, vende, aluga e administra casas, terrenos, apartamentos, salões e residências em condomínios. Borsari está fechada, mas você acessa mesmo assim, borsariimóveis.com.br. Tá certo, Baldassarri. Até daqui a pouco, então. Dando sequência às nossas informações, agora, neste momento, nós vamos para as notícias de Araraquara. E as notícias que nós temos aqui de Araraquara, nós iremos
ter a participação do Matheus Santos para poder trazer a informação de que o Procon fechou uma loja ontem em Araraquara. Essa loja que fechou ontem em Araraquara, ela funciona na região central de Araraquara e o Procon, de maneira muito correta e coerente, foi lá e não teve conversa. Fechou essa loja, até mesmo porque a movimentação no centro da cidade de Araraquara, ela não está tão, vamos dizer assim, significativa para que pudesse manter essa loja, porque não é também nenhuma loja de bens de consumo, é uma loja de eletrodomésticos. Bom, Matheus, você tem a notícia aí a respeito dessa loja que foi fechada ontem. Você poderia trazer essa informação? Ô, Giovanni, claro. Ontem, durante a batida que o Procon fez, de acordo com algumas denúncias que acabaram chegando aqui na sede do Procon em Araraquara, eles olharam algumas dezenas de algumas lojas no centro da cidade, e uma dessas lojas que foram identificadas não tinha essa necessidade de serviço básico, de serviço essencial de estar aberta, né? E aí foi onde o Procon coloca deles tomarem uma multa, terem uma outra postura, porque nós estamos num processo de estado de calamidade pública, né? A gente precisa lembrar que é o decreto 12.236 de 23 de março, ele coloca comércio e serviços não essenciais à população devem suspender esse atendimento ao público pelos próximos 15 dias, né, contados a partir do dia 24. E essa loja não atendeu esse pedido, muito também pelo que se debate pela confusão no entendimento nacional sobre o abre e fecha e abre do comércio, e o Procon, depois de uma denúncia, acabou multando essa loja, acabou fechando e multando essa loja, e a multa, a gente não tem informação de qual foi o peso da multa, mas segundo o decreto, é de 100 unidades fiscais do município, né, cujo valor de cada uma é de R$ 57,68. Então essa é a postura que o Procon tem tomado, conforme as denúncias que aparecem. E atenção, acaba de chegar uma informação importante à nossa central de jornalismo aqui do RCIA. Veja só vocês, 2 casos positivos confirmados na cidade de São Carlos. 2 casos positivos confirmados na cidade de São Carlos. Um homem de 53 anos. Em São Carlos, nós temos 51 notificações, 24 pessoas internadas. Portanto, o nosso espertíssimo, hein, Carlos Alberto Baldassari, acaba de passar esta informação da cidade de São Carlos. 2 casos positivos, portanto, confirmados aqui na vizinha São Carlos. Parece que os números estão aumentando, hein, Matheus? Pois é. Como a gente está já debatendo já há algum tempo, a gente está caminhando para subir a nossa montanha do pico aí, no caso de confirmados ou não. O que ainda deixa a gente aqui na cidade de Araraquara é esse estranho de um aumento do número de possíveis casos, de casos que estão sendo acompanhados, e a gente só vê um anúncio de descartes, né? De casos que já foram descartados, e a gente não, e os outros vão acumulando essas suspeitas, esses casos suspeitos, e a gente parece que não está tendo, diferente de outros municípios como São Carlos, parece que a gente não está tendo a mesma preocupação em testar as pessoas aqui em Araraquara conforme necessário para a gente entender qual é a realidade do impacto da pandemia no nosso município. Tá certo, Matheus. Matheus, eu gostaria que o Enzo agora, ele vai colocar uma imagem para que nós pudéssemos acompanhar de um radar que estava escondido embaixo do pontilhão da Barroso. Veja só você de que forma que este radar estava escondido e que me parece que tem uma máscara para poder fazer uma prevenção que o radar não seja contaminado com o Covid-19. Eu não sei se é uma gozação, eu não sei o que é, mas nos causa estranheza ver uma foto dessa que foi encaminhada, portanto, que foi tirada a fotografia ontem, e este radar escondido atrás de uma mureta
portanto, ali debaixo do pontilhão da Barroso, na Via Expressa, hein, Matheus? Olha, Giovanni, fica até meio difícil comentar sem a gente não partir para o lado do humor, né? É óbvio que, suspeitando que isso é uma imagem verdadeira, não é nenhuma montagem, porque isso está circulando por muitos lugares, sem sombra de dúvidas é um protesto silencioso daquele que bota o radar, né, que está cuidando do radar ali, por entender que talvez esse não seja um serviço essencial, né, que deva continuar. A gente poderia, por exemplo, ter suspendido alguns contratos de algumas empresas, como é normal na administração pública, e ter remanejado o recurso dessas empresas, por exemplo, para comprar mais testes, para a gente saber sobre esses quase 30 casos suspeitos que o Baldassarri acabou passando para a gente. A gente precisa lembrar, Giovanni, que são 20 casos há mais de 10 dias suspeitos, né? O teste demora em torno de 3 dias. Acho que já dava para ir e voltar lá no Albert Einstein e resolver. Mas a imagem fala por si só. Tá certo, Matheus. Ô, Matheus, eu gostaria que você acompanhasse atentamente também. Nós temos aqui uma informação dos moradores do Alto do Pinheiros, dos Altos do Pinheiros. Eles estão reclamando da troca de hidrômetro e o aumento no valor da conta de água. Nós vamos acompanhar agora. Nós temos aí a imagem e nós vamos colocar o áudio, principalmente da moradora do Altos do Pinheiros, falando a respeito deste aumento na sua conta de consumo de água. Minha conta eu sempre paguei 30, 19, nunca passou disso. Janeiro aumentou para 40, mas estava tudo certo porque acabou usando um pouco mais de água. Aí depois da troca do relógio que foi trocado o relógio no mês passado, o preço veio o dobro, um pouco mais que o dobro, porque de 40 veio 113. É igual, falar, mas o que é 113? É muito, né? É muito 113 para quem não está acostumado a pagar esse valor de água. É um valor além do comum, é abusivo. E o que a gente ficou com mais raiva é que não foi avisado que havia troca, que ia ser feita troca de relógio. Tanto que algumas casas trocaram, outras não. Algumas casas veio um valor, outras não. Então, assim, a gente vê que é muito abusivo, sabe? Eles não sabem de onde tirar, então eles tiram da parte mais fraca. Porque se não tem quem fale com a gente, por nós, a gente acaba ficando esquecido. Está aí, portanto, a revolta de uma moradora do Altos do Pinheiros, enquanto o Enzo faz contato novamente com o sinal do Matheus Santos. Olha, o DAI, evidentemente, precisa analisar com carinho essa situação, porque as contas que foram apresentadas, o histórico que tem de contas destes moradores, são contas que têm uma uniformidade no valor. E, de repente, aparece uma conta alta de consumo, não só desta moradora, mas de inúmeros moradores que estão revoltados com essa situação no Altos do Pinheiros. Ô, Matheus, preocupa esses moradores essa taxa alta do valor de água que está vindo após a troca do hidrômetro. Daqui a pouquinho, eu gostaria que você emitisse sua opinião e seu parecer. Nós vamos colocar agora um áudio de uma moradora, mas eu pediria para que você não aumentasse o volume, para que não houvesse conflito aqui de som também, aqui da nossa produção. E que você acompanhasse atentamente, porque já é a segunda moradora que se queixa da mesma situação. E segundo consta informações, não são só essas duas moradoras. Tem muito mais moradores se queixando da troca desse hidrômetro. Oi, boa tarde, Giovanni. Eu sou a Clícia aqui do Alto do Pinheiro 2, uma dos moradores que mora daqui, e a gente está indignado com o que o DAI tem feito, o que o DAI está fazendo. Trocar os hidrômetros sem avisar. Isso faz mais ou menos um mês, não foi trocado de todas as casas, algumas casas foram, outras não. No meu caso, minha conta veio o dobro, já fazem 12 anos que eu moro aqui. Nunca tinha chego esse valor e depois da troca do hidrômetro, um valor que eu pagava de R$ 43 subiu para
R$ 113. Então é um valor muito absurdo daquilo que a gente costuma pagar. O meu valor ainda é baixo perto dos outros vizinhos, das outros moradores daqui. Eu conversei com moradores que a conta chegou a 820, outros 500, outros 300. Então, assim, a gente está indignados de mão atadas, porque a gente tenta ligar, o atendimento das pessoas do DAI é terrível, é péssimo, eles não sabem conversar, são mal preparados para dar informação, são mal educados, e assim, a gente está querendo uma ajuda, porque para que possam ouvir a nossa voz, para que possam ouvir e dar uma ajuda para a gente. E eu sou muito grata por você ter dado voz e por você ter ajudado a gente a chegar a esse ponto. Então, muito obrigado. E eu espero que tenha uma solução por vir. Muito obrigada, viu? Está aí, portanto, a manifestação de mais uma moradora a respeito dessa situação que acontece lá no Altos do Pinheiros. A gente pede para que o DAI veja com atenção e com carinho, para que esses moradores e que essas pessoas, num momento tão difícil como esse, de calamidade pública, possam ser um pouco mais atenciosos e complacentes com esta situação. Certo, Matheus? Giovanni, mas neste caso nós temos dois problemas que a gente precisa tocar. A questão da troca de hidrômetros na cidade de Araraquara não é de hoje, já vem acontecendo já há alguns anos, desde o início do governo do prefeito Edinho Silva. Essa troca de hidrômetros é constante e vem trazendo muitos problemas para muitos moradores. Isso já é um problema que a gente está carregando nos últimos anos. Agora, com esse agravamento, com o decreto do estado de calamidade pública, e aí fica sempre aquela pergunta, cria-se um comitê, e uma das pessoas que participam desse comitê é o superintendente do DAI, me parece que cabe o bom senso dessas pessoas de entender e cessar esse tipo de ação, de cessar esse tipo de programa, da troca de hidrômetros, por esse momento da situação de estado de calamidade pública, até pelo fato de não estressar mais o governo, que está tendo que mobilizar os seus recursos, está tendo que mobilizar os servidores na luta pela pandemia do coronavírus e fica criando outros problemas que estressam o governo, estressam as pessoas, preocupam as pessoas, para além, inclusive, do estresse aos cidadãos. Então, me parece que está faltando aí um churrasquinho, um diálogo melhor entre as direções da prefeitura e as ações do DAI. Tá certo, Matheus. Daqui a pouquinho você volta para que a gente possa estar você participando do RCIA Debate. Tá certo? Tá certo. A seguir, você irá conferir após os nossos comerciais o RCIA Debate, a presença de toda a equipe de jornalismo do RCIA, debatendo os fatos importantes que norteiam a cidade de Araraquara, região, pelo Brasil e pelo mundo. Você já conhece as maravilhas da panificadora Pérola? Panificadora Pérola, o lugar mais gostoso do pedaço. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil. Souza Ramos Assessoria Contábil, a contabilidade à altura dos seus sonhos.
Oi, boa tarde, Giovanni. Nós Eu sou a estamos Clícia aqui falando do ao Alto Pinheiro vivo da 2, cidade uma de das Araraquara, da pessoas, região uma dos central do moradores que estado de mora São daqui, Paulo. e a gente está aos poucos indignado vai com o que o chegando Budai aqui na nossa tem feito, sala o que o Budai está de fazendo. conversa, na nossa sala de Trocar os bate-papo, hidrômetros os nossos sem profissionais. O Ivan avisar. Roberto, Isso que faz mais ou menos já um já mês, vai não foi trazer trocado aí de o todas seu as destaque do casas, dia, algumas casas o foram, Matheus outras Santos não. e No também meu o caso, Carlos minha Alberto conta Baldassar. veio o Portanto, dobro, toda a já nossa fazem 12 equipe anos que eu moro reunida aqui. através Nunca tinha chegado esse dos valor e depois da trabalhos troca do em hidrômetro, home office, um valor que para eu pagava trazer a de R$ informação 43 para a subiu população da para cidade de Araraquara e de 113 toda a região reais. e, por que não, pelo Então é um Brasil e valor pelo muito mundo. E absurdo agradecer daquilo que a gente costuma imensamente pagar. a sua participação conosco. É importantíssimo que você faça, antes de mais nada, o compartilhamento para as pessoas que estão nas suas redes sociais. Só desta maneira e desta forma, as informações irá ter voz, irá chegar até aqueles que precisam, principalmente aqueles que estão nos locais mais afastados e que a internet possibilita chegar o seu sinal. Isso eu falo para você que está na cidade, para você que é o homem do campo, para todos que têm a oportunidade de acompanhar o RCIA. Enzo, está todo mundo a postos aí ou não? Tá aí, portanto, estamos chegando aí todos os nossos integrantes da nossa equipe de jornalismo. Matheus Santos, Ivan Roberto primeiro tendo prioridade para poder trazer as informações. Giovanni, vocês estavam apresentando os números momentos atrás, e eu entendo o seguinte, que a China, a Itália, a Espanha, agora os Estados Unidos, são países considerados exemplos mais próximos, reais do que vem acontecendo com a doença em todo o mundo. A Covid-19, ela avança mais depressa no Brasil, pelo que a gente está sentindo, do que na maioria das previsões que nós fazíamos lá atrás. E as mais recentes análises da evolução desta epidemia, apresentadas ainda na quarta-feira, me parece, indicavam já uma situação gravíssima à medida que a pandemia ela se estabelece nas capitais e nos municípios do interior. Os números apresentados pelo Baldassari foram assustadores em alguns pequenos municípios bem populacional que nós temos em relação a Araraquara. Bem, a análise do especialista em modelagem computacional Domingos Alves, líder do Laboratório de Inteligência em Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a USP, que trabalha com vários pesquisadores de universidades no Brasil, indicam que nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e também Brasília, o vírus ele tem se propagado muito mais rapidamente do que se projetava exatamente há 20 dias. Então, somadas as 3 capitais, nós poderíamos chegar a 16 mil casos já na próxima semana. Porém, e aquilo que a gente tem batido, vocês falaram agora há pouco, medidas de isolamento social podem reduzir esse número. Vamos dizer que vai resolver a situação, absolutamente. Mas podem contribuir de forma decisiva para que possamos ter uma incidência cada vez menor. Portanto, Ivan, dentro dessa análise que você fez a respeito do crescimento, principalmente nesses estados, o Ministério da Saúde tem sido incisivo nessa questão do isolamento social. Mas não é o retrato que nós estamos vendo, principalmente aqui na cidade de Araraquara. As pessoas estão aí transitando, e me parece que até de certa forma, e eu gostaria de verificar com vocês, será que está faltando chegar a informação desses números locais, esses números que está acontecendo a proliferação no Brasil, com as redes sociais, com a internet, televisão anunciando a todo momento? E veja só que a Unesp em Araraquara ela
está produzindo álcool em gel para doação às entidades assistenciais aqui em nossa cidade. Então, cada um está fazendo a sua parte, cada um está contribuindo da melhor maneira possível para que possamos ter uma incidência menor nos casos suspeitos. Mas essa responsabilidade, ela compete a cada ser humano que reside em Araraquara. Veja você, enquanto pessoas estão formando grupos, discutindo, batendo papo em calçadas, o mundo está pegando fogo. E outro detalhe ainda que nós temos que mencionar é que, se não houver esse cuidado, é evidente que esse índice ele vai se propagar mais rapidamente, como está acontecendo nas grandes capitais brasileiras. Não é, Matheus? Com certeza, Ivan. E cada vez que a gente olha para as análises que as pessoas estão postando, principalmente as universidades daqui do Brasil e de fora, a gente vai ficando mais assustado como esse vírus, como o Covid-19, ele está se comportando no Brasil. Havia-se há 2 meses atrás a dúvida de que ele aguentaria o nosso clima tropical, se esse clima seria a primeira grande nação de clima tropical que ele enfrentaria. Ele não está encontrando nenhum tipo de resistência, os números estão mostrando isso, e do ponto de vista da organização, que foi um pouco que o Giovanni nos colocou, me parece que as pessoas ainda não entenderam a gravidade da questão, né? Eu estou agora com uma pesquisa que se tornou pública há pouco tempo, faz 4 horas, que a Universidade de Oxford publicou, que eles fizeram projeções para os grandes maiores países que estão enfrentando a pandemia. A projeção para o nosso caso são de 478 mil mortes. Então, assim, nós não estamos entendendo o que realmente está posto para o Brasil, o desafio que está posto para o Brasil, e aqui eu não estou falando das autoridades, do ponto de vista das autoridades públicas, a grande maioria já entendeu e assim se comporta. Temos aí 2 ou 3 que acham que nós estamos passando por um resfriadinho, por uma gripezinha. Não é verdade, e esse pico ainda está aquém de acontecer. Segundo o próprio Ministério da Saúde nós estamos ainda a 10, 12, 13 dias desse pico vir a acontecer. E nós já estamos batendo mais de 3 mil casos, mais de 90 mortes confirmadas, e é importante a gente sempre lembrar que o modelo de notificação que o Ministério da Saúde adotou, ele só identifica no limite da doença na pessoa, não identifica no começo. Então, esses casos confirmados no Brasil, todos os especialistas já afirmam que são subnotificados. Nós estamos vivendo uma realidade de subnotificação, né? E a gente inclusive começou já um grande debate sobre a notificação de mortes, né? Alguns especialistas já estão denunciando que alguns mortos nas últimas semanas estão sendo identificadas como pneumonia aguda, né? Como uma síndrome grave de respiração, com identificação de vírus, mas não sabe qual que é no pulmão. Então, assim, isso ainda vai demorar umas 2 semanas depois que a pessoa faleceu para identificar se é Covid-19. Então, nós estamos totalmente no escuro. O que nós precisamos fazer é a receita básica de como se enfrenta uma pandemia, principalmente uma pandemia que tem um contágio que a gente nunca viu. A humanidade nunca viu um contágio, uma doença, virar pandemia em 45 dias. A última pandemia mais rápida da história da humanidade demorou 6 meses para chegar no mundo. Essa demorou 45 dias. É algo desproporcional. Então, eu acho que as pessoas precisam, por favor, ouvir as autoridades médicas, as autoridades sanitárias, de que quem conseguir manter o isolamento ao máximo, ficar em casa, diminuir a sua circulação, porque é inevitável todos nós pegarmos o Covid-19. O que nós não podemos fazer é pegar ao mesmo tempo
e colapsar o nosso sistema de saúde. Só colocar uma questão para as pessoas entenderem. Quando a gente fala de que o sistema de saúde vai entrar em colapso, significa que você que está nos ouvindo, se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, não importa. Significa que se você tiver dinheiro para ser internado, o plano de saúde não vai ter lugar. É isso que acontece na Espanha, é isso que está acontecendo nos Estados Unidos, é isso que matou 790 pessoas em 24 horas na Itália. Agora, é um Boeing 737 caindo. As pessoas precisam entender. Nós não podemos chegar nesse ponto. Se chegarmos da forma que estamos, desorganizados, porque nem teste nós estamos tendo a capacidade de fazer, com certeza perto desses países. É isso aí, Matheus. Baldassarri, Carlos Alberto Baldassarri, a sua participação é fundamental para que você possa também falar a respeito de uma breve análise sobre essas situações, da forma como você está acompanhando a evolução dos casos na região. Ô, Giovanni, antes de fazer a explanação, vocês já anunciaram aí os números de Araraquara? Não, ainda não. Nós estamos aguardando o boletim. Saiu, viu? Saiu o boletim. Pois não, Foi para 36 casos. 36 de 29, casos. 36 casos, 5 foram descartados, 23 pessoas estavam internadas, 7 receberam alta. Repetindo, Baldassarri, por gentileza. Vou repetir. 36 notificações, 5 foram descartadas, 23 pessoas estavam internadas, 7 receberam alta. Detalhe, subiu para 2 mortes suspeitas. Hoje morreu um homem de 81 anos de idade, que agora faz parte aí dessa estatística. Além do Reinaldo, aquele empresário que faleceu, de 72 anos, hoje mais uma morte, um homem de 81 anos. Giovanni, se você me permite fazer um comentário breve em cima da informação do Baldassarri, porque ela confirma o que a gente falou no programa de hoje, né? Aumenta-se os casos suspeitos, e a gente descarta 4, 3, hoje 5, mas e os demais? E esses 23 que receberam alta e voltaram para casa? E os que estão em casa, que nós sabemos, os que estão em casa, isolados, em quarentena, e não tem a confirmação do Covid-19. Alguma coisa está acontecendo na avaliação dessa questão na cidade de Araraquara, porque já vamos para 30 dias de combate e a única coisa que a gente confirma é os descartes. Será que matematicamente, eu faço essa pergunta também para o Ivan, esses casos que estão sendo orientados de pessoas com suspeitos que estão ficando em casa, como que estão sendo tratados pela Secretaria da Saúde, hein? Ivan? O caso é o seguinte, é muita persistência dos profissionais médicos, daqueles que atuam na área da saúde, em comentar que há uma necessidade premente da permanência em casa. Ainda hoje eu acompanhei uma médica reiterando essa importância, principalmente da permanência do idoso em sua residência. Agora eu pergunto, quantos não foram os idosos que foram vistos no dia de hoje transitando pelas ruas da cidade? E a médica Maria Carolina Arbex, ao contrário dos jovens, a terceira idade tem propensão maior às infecções e outras doenças, que é aquilo que a gente tem dito por aqui. Agora, não é porque a pessoa tem uma certa idade, de 20 a 30 anos, que ela vai ter que também ficar zanzando para lá e para cá. Baldassarri, qual a idade do que faleceu hoje? 81 anos. 81. O Reinaldo, ele tinha... 72. 72 anos. Em Ribeirão Preto faleceu de 36. 36. Mas tem outras pessoas internadas com uma idade tenra, aguardando o resultado. E
temos também inúmeras pessoas que foram liberadas para que pudessem ter um acompanhamento em casa, que também são jovens. E o perigo da transmissão dentro de casa? Ora, se vai um para a Santa Casa ou vai para um hospital particular, é evidente que ele deixou para trás de si um rastro de preocupação. Então, nós temos que pensar nesse detalhe, temos que nos atentar para essa situação que poderá ter um desencadeamento muito sério a partir de agora. Por quê? Um instante que nós chegarmos ao número 100, aí, meu filho, a porteira abriu e não vai ter mais jeito para segurar a boiada. Ô, Ivan, um caso que a gente precisa levantar aqui, que eu coloquei na minha participação: Jaboticabal está com 7 casos positivos, Pitangueiras morreu essa noite, uma mulher de 69, todos estavam em um cruzeiro que fez a linha Santos-Salvador. E na região, segundo nossos colegas de imprensa de Taquaritinga e de Jaboticabal, que estão acompanhando este caso, aqui da nossa região, nesse navio, tinha mais 100 pessoas. Então, aqui a preocupação, ela vai mais além. A Prefeitura e a Igreja dos Mórmons acabaram firmando uma parceria para atendimento do coronavírus. E a notícia diz que a sede da igreja na Vila Xavier, em frente, a UPA será adequada para abrigar 15 leitos de retaguarda para pacientes com suspeita da Covid-19. Todos nós sabemos que os Mórmons têm uma procedência de uma doutrina norte-americana. Se eles estão preocupados, estão vivendo os problemas que ocorrem nos Estados Unidos, por que que uma instituição religiosa teria que se meter, teria que participar de uma parceria se não houvesse realmente algum tipo de risco? É evidente que a parceria da Prefeitura e a Igreja dos Mórmons é extremamente salutar, é extremamente importante, eles estão preocupados, nós estamos usando, não tem jeito. Está aí. Portanto, Ivan Roberto dando a sua opinião, toda a nossa equipe reunida, mas eu gostaria de trazer à baila aqui um assunto que circulou desde ontem aqui na cidade de Araraquara, e para que vocês emitissem as opiniões diferentes, até mesmo porque o Baldassarri faz os casos de polícia para o RCIA, a TV RCIA, e também para o nosso portal, mas ontem houve um questionamento do Ministério Público do Trabalho, através do procurador Rafael, mencionando que a Secretaria de Esportes enviasse o porquê do retorno dos profissionais de educação física para atuarem aqui na cidade de Araraquara. Pois muito bem, ontem mesmo, em menos de 24 horas, a secretária de Esportes, a Milena Pavanelli, ela respondeu juntamente com o jurídico da Prefeitura, informando as razões, principalmente porque estava tendo uma invasão de crianças e principalmente de idosos nos espaços públicos que dá para se praticar atividade física. Não contente ainda com a resposta da Milena Pavanelli, o procurador reenviou e pediu para que fossem descritas as atividades que esses profissionais estariam desempenhando e desenvolvendo. Ontem nós fizemos a leitura da competência do profissional de educação física, a qual também é regido pelo Conselho Federal de Educação Física, é prerrogativa do profissional de educação física orientar principalmente aqueles praticantes da atividade física. A Milena Pavanelli respondeu hoje ainda, descrevendo todas as atividades, ou seja, de que esses profissionais eles estariam nesses locais somente fazendo a abordagem das pessoas e orientando para que não praticasse atividade física e que estes próprios da Prefeitura, esses equipamentos, não estariam funcionando. O segundo aspecto em que foi dito pela própria Milena Pavanelli
no seu envio para o Ministério Público. Estes profissionais, eles, mediante a negativa destas pessoas, é para que seja orientado estes profissionais a chamar pela Guarda Municipal e principalmente a Polícia Militar. No terceiro aspecto, é para se seguir rigorosamente todo o esquema de horário que foi montado, facilitando para que esses profissionais atuem próximo das suas residências, para que eles não tenham deslocamento em grande distância. E com detalhe, a carga horária de 8 horas foi reduzida, para se ter uma ideia, de 4 a 6 horas, para que eles possam estar contribuindo e colaborando e salvaguardando a saúde destas pessoas. Portanto, e para finalizar, né, a secretária ainda mencionou neste comunicado que a população pede encarecidamente para que essa população compreenda e entenda esta medida que foi colocada aqui na cidade de Araraquara. É uma medida que ela acredita que, ao passar, tudo será regularizado, e que não está sendo realizadas as aulas das escolinhas, não está sendo realizadas as aulas de práticas de atividades físicas, seja nas suas diversas manifestações. Então, ontem eu tinha conversado com o Matheus, pedido a opinião dele a respeito disso. Ivan Roberto, eu gostaria que você manifestasse a sua opinião, importante opinião, e também do Carlos Alberto Baldassarri, deixando o Matheus fora dessa opinião. Bem, é claro que os prédios públicos, a obrigatoriedade para que ele possa ser zelado, isso tudo deveria ser função de quem? Da Guarda Municipal. Pelo menos é o que eu penso, é uma das atribuições da Guarda Municipal. Muito bem, mas a Guarda hoje está preocupada com uma outra atividade. Mas a Guarda Municipal, ela está passando em todos esses espaços, Ivan, também para poder estar orientando juntamente com os profissionais e até na evidência de ser chamado para poder agir. Exatamente. Então, isso que eu estou dizendo. Para começo de conversa, a questão de segurança ou então da preservação do bem público, isso é da competência da Guarda Municipal, não é do professor de educação física. Isso é perfeitamente claro, está bem explicado. Ocorre que este momento é um momento de integração. Nós não podemos absolutamente distanciar o professor de educação física do espaço de convivência. Agora, se ele vai ficar próximo da casa dele ou vai ficar distante da casa dele, aí é outra discussão. Mas a junção de todos os esforços é de extrema necessidade e importância para que possamos ter um encaminhamento visando minimizar esse tipo de problema. O pessoal pode achar ruim? Pode, mas os professores também eles estão muito bem preparados, não tanto quanto ao profissional da medicina, mas a questão de proximidade com a sua comunidade, com as crianças que participam das aulas, com os jovens que tomam parte das ações esportivas e recreativas, todos eles devem se engajar nesse movimento. A visão da Milena, eu tenho a impressão que é coerente, ela realmente fez o certo, houve talvez alguma forma de interpretação que não bateu entre este ou aquele, mas agora, vendo a chegada do corona, é importante que todos tenham um alinhamento para o bem-estar da comunidade. Todo mundo fazendo a sua parte e cada um fazendo um pouquinho mais. É muito importante enaltecer o trabalho do professor de educação física pela sua convivência com a comunidade. Ele está no dia a dia com Pedro, Paulo, Joaquim, com todos aqueles que convivem naquele ambiente. Então, a presença deles, até para orientação, é muito significativa. Só que
no caso, como você disse, a chegada da Guarda Municipal para dar reforço a determinadas situações, isso também é louvável. Todos vão ter que trabalhar. Tá certo, Ivan. Bom, Baldassarri, a sua opinião sobre isso aí, rapidinho, para a gente poder fechar a fatura aqui. Eu sou formado em Educação Física, né? O professor Balda, então. Eu sou formado em Educação Física pela Faculdade de São Carlos. E o que a gente pode dizer? Está na hora de todo mundo dar o seu opinião, né? A gente tem que fazer o quê? Tem muita gente que está contra, muitos professores estão contra, porque também tem família, tem filhos, tem pai idosos. Mas o que se há de fazer? Ninguém está pedindo para você ir lá, né? Para entrar em contato com as pessoas ou para entrar em luta corporal, porque o rapaz quer usar a piscina ou quer usar a pista de skate. Vai lá e orienta. Não orientou? Liga para a Guarda Municipal. Agora, correr o risco de ter que ir até lá, está correndo risco dentro de casa, está correndo risco em qualquer lugar. Claro que você se expondo na rua, o risco é maior. Mas o que se há de fazer no momento desse? E é importante que seja dito que são 70 profissionais, já existem profissionais que estão afastados por atestados médicos, ainda inclusive nesta carta encaminhada, neste relatório encaminhado para o Ministério Público do Trabalho, informando que o profissional que tiver incluído neste risco do Covid-19, ou seja, se for cardíaco, se for doença respiratória, ou se for por um câncer, se for qualquer tipo de doença que está enquadrado, né, no risco do Covid-19, que ele apresente o atestado e, evidentemente, pelo que me parece, ela já está afastando imediatamente, porque existe a política de se mandar para o RH, ela já está afastando imediatamente. Então eu vejo, além desta informação, é importante também salientar que a Milena Pavanelli eles estão atendendo sobre o sistema de revezamento. Então, ou seja, o profissional vai lá, fica um dia, aí no outro dia ele não vai, ele só vai aparecer no outro dia sim, dia não. Então, eu acredito que, pelo que vocês falaram, foi um acerto aí da Secretaria de Esportes. Pode falar, Bárbara. Que eu entendi da Milena também, tipo assim, por exemplo, o Matheus, ele é professor de karatê lá na Ferroviária. Então, o Matheus está indo para a Ferroviária. Quando alguém chega lá querendo fazer a prática, já existe um certo respeito entre o professor e o aluno. Então, ele vai entender a situação e vai voltar para casa. Eu acho que não há tanto problema assim. O maior problema está sendo a questão do vandalismo. Arrebentaram tela no Jardim Botânico, furtaram o prédio do ginásio da pista de atletismo na 36, pularam o muro e estavam nadando na piscina da Ferroviária. Aí já não é mais caso do professor. Aí, velho, é 190. Tá certo, então. Pessoal, nós estamos encerrando a participação de todos vocês hoje e parabenizando pela primeira semana do RCIA Notícias, diante de toda essa movimentação do comitê do Covid-19 aqui na cidade de Araraquara, todas as informações da região, do Brasil e do mundo, procurando levar a todos a melhor informação possível. Mas antes da gente encerrar... Giovanni? Oi, pois não, Ivan? Eu ia chamar vocês, mas antes de encerrar, eu gostaria que todos vocês dessem uma boa noite para os nossos seguidores e para que vocês também escolhessem uma música para que os nossos seguidores pudessem apreciar através do bom gosto de todos vocês. Vamos começar primeiro pelo Ivan, Roberto. O que eu ia dizer é o seguinte, repetindo aquilo que abriu o programa de hoje. Na segunda-feira, Matheus, nós tínhamos 21 casos notificados. Na terça-feira, 22. Na quarta-feira, tivemos 30 casos. Olha só a progressão. Na quinta-feira, que foi ontem, anunciados 34 casos, e hoje nós temos contabilizados 36 casos devidamente notificados. Então, isso realmente, se nós chegarmos amanhã, bem provável que nós teremos o dobro do que nós começamos na semana. Não é mesmo? Sem sombra de dúvidas, Ivan.
Nós estamos vendo aqui na cidade de Araraquara o exemplo de como esse novo vírus ele se comporta. É uma infecção rápida, as pessoas estão pegando ele de maneira rápida, e conforme a gente não diminui a circulação social, cada vez mais essas notificações vão chegando nos hospitais públicos e privados, a um ponto de que a gente não vai segurar mais os casos, né? É exatamente o que nós estamos fazendo, e o que parece que aqui em Araraquara é sempre importante reforçar de que a prefeitura está sim se preparando para esse aumento de casos, como você citou, essa nova parceria com essa igreja na região da Vila Xavier, hospital de campanha, mas as pessoas necessitam entender que não tem ninguém que vai fazer por nós aquilo que é responsabilidade nossa. Somos nós que vamos conter a expansão do vírus. Ele está aqui, ele já está circulando há muito tempo, as pessoas já estão pegando, nós estamos vendo apenas notificação de de casos que foram descartados, mas o acúmulo de casos suspeitos, de casos que estão sendo acompanhados, e os relatos estão chegando para a gente cada vez mais contundentes, a gente sabe que está aumentando. Esses casos são os casos que estão no hospital, fora os casos que estão sendo acompanhados de casa. Então ainda eu acho que a Secretaria Municipal de Saúde, os hospitais, tem que acertar essa conta aí para apresentar para a população o número exato de casos suspeitos, descartados e confirmados. É mais do que importante nessa hora a transparência nas informações, até como forma de combater as fake news. Tá certo então, pessoal. São exatamente 20 horas e agora vamos para o encerramento, e eu gostaria que, para relaxar um pouquinho, cada um de vocês apresentasse e indicasse uma canção para que os nossos seguidores possam estar escutando no descanso das suas casas, neste isolamento social. Vamos começar primeiro pelo Ivan Roberto. Ivan, a indicação de uma música, Ivan. Pelo conteúdo da letra, eu acredito que Roda Viva, Chico Buarque de Holanda. Por que Roda Viva, Ivan? Através do conteúdo, o que ela traz assim que te chama a atenção para você poder indicar ela? O começo da música já fala tudo, né? Tem dias que a gente se sente como alguém que partiu ou morreu. Tá certo. Carlos Alberto Baldassari, a sua música e o seu bom gosto musical indica qual música, Baldassari? O brasileiro precisa urgentemente buscar a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Brincar de viver, Maria Bethânia. Brincar de viver, Maria Bethânia. Profundo, hein, Baldassari? Pois é. Matheus Santos. Olha, mantendo o alto nível das indicações, eu vou indicar aqui uma música de Antônio Carlos Belchior, A Palo Seco, para que as pessoas entendam o momento que a gente está passando, não é de brincadeira, porque enquanto alguns sonham, outros se desesperam. Tá certo, então. Eu vou pedir para que o Enzo... para que vocês dêem boa noite e uma mensagem especial para todos os nossos seguidores diante desta semana de notícias aqui pelo RCIA. Começando pelo Ivan Roberto, o seu boa noite, Ivan. Muito obrigado a todos. Que Deus possa, acima de tudo, nos proteger. São só 15 dias, minha gente. Nós já fomos até a metade, praticamente. Vamos aguentar mais um pouco. Boa noite. Matheus Santos, o seu boa noite. Queria primeiro agradecer a todos que nos acompanharam por toda essa semana, na primeira vez que a gente faz esse boletim ao vivo e cada um na sua residência, resguardado como manda as orientações. Então agradecer a equipe, a gente sabe do trabalho e do esforço que se dá. E a quem está nos assistindo, por favor, pelo amor de Deus e pelo amado que vocês têm em casa, de suas mães, seus pais, filhos, sobrinhos e quem vocês tiverem o cachorrinho, lavem as mãos, diminuem a circulação social e deem ouvidos às autoridades técnicas, às autoridades de saúde. Parem de participar do jogo político que só busca confundir o debate e não tem responsabilidade com o que pode vir a acontecer. Boa noite. Baldassari, o seu boa noite.
Mais uma vez, agradecer por essa semana, pedir para que Deus olhe por todos nós, e em especial eu gostaria de fazer um agradecimento aqui ao João e ao Enzo, porque sem eles, durante toda essa semana, o trabalho nosso não estaria sendo levado aí para os nossos queridos amigos que acompanham diariamente. Um beijão no coração do João e do Enzo. Boa noite. Tá certo. Boa noite, equipe. Boa noite ao Enzo, boa noite ao João. E eu encerro esse nosso informativo de hoje com uma canção que, quem sabe, então brevemente nós poderemos estar ouvindo, e principalmente é o que Oswaldo Montenegro traz na sua canção 100 Mandamentos. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado vocês seguidores, e continuem acompanhando. Compartilhem todas as informações, e neste final de semana o portal RCIA estará de plantão trazendo todas as informações sobre o acompanhamento do Covid-19 nas notícias locais da região, pelo Brasil e pelo mundo. Tenham todos um bom final de semana e fiquem agora com Oswaldo Montenegro, 100 Mandamentos. É a minha indicação. Hoje eu quero a rua cheia de sorrisos francos, de rostos serenos, de palavras soltas. Quero a rua toda parecendo louca, com gente gritando e se abraçando ao sol. Hoje eu quero ver a bola da criança livre, quero ver os sonhos todos nas janelas, quero ver vocês andando por aí. Hoje eu vou pedir desculpas pelo que eu não disse, eu até desculpo o que você falou. Quero ver meu coração no seu sorriso e no olho da tarde, a primeira luz. Hoje eu quero que os boêmios gritem bem mais alto, quero um carnaval no engarrafamento, e que 10.000 estrelas vão riscando o céu, buscando a sua casa no amanhecer. Hoje eu vou fazer barulho pela madrugada, rasgar a noite escura como um lampião. Vou fazer seresta na sua calçada, eu vou fazer misérias do seu coração. Hoje eu quero que os poetas dancem pela rua, pra escrever a música sem pretensão. Quero que as buzinas toquem flauta doce, que triunfe a força da imaginação. Hoje eu quero que os poetas dancem pela rua, pra escrever a música sem pretensão. Quero que as buzinas toquem flauta doce, que triunfe a força da imaginação. Você já conhece as maravilhas da panificadora Pérola?
Panificadora Pérola, o lugar mais gostoso do pedaço. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil. Souza Ramos Assessoria Contábil, a contabilidade à altura dos seus sonhos.